Estúdio aberto de volta, e agora a gente vai ter a oportunidade de bater um papo aqui com o pré-candidato pelo PSOL, pré-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos. Seja muito bem-vindo, Boulos. Obrigado, Milton. O Boulos esteve aqui já, participou do almoço, participou de uma entrevista exclusiva para o Diário da Região, também uma entrevista coletiva para os amigos da Amecon que estiveram aqui, e a gente vai iniciar esse papo. Eu gostaria de revisitar, que você falasse um pouquinho da tua história. Você é filho de médicos, e como que você entrou nessa militância dos movimentos sociais? Olha, primeiramente uma boa tarde para quem está nos assistindo, uma satisfação poder estar aqui, participar e poder falar um pouco dos nossos projetos para o país. Eu, como você disse, sou filho de pai e mãe médicos, venho de uma família de classe média em São Paulo. Tive a oportunidade de estudar em bons colégios, tive a oportunidade, na verdade, de ver os dois lados, porque estudei em bons colégios, depois, por opção, fui para a escola pública e fui me aproximando muito cedo, na minha juventude, do movimento social, né? Então comecei no que estava mais próximo, no Grêmio Estudantil da escola, e depois me liguei à causa da luta por moradia, a luta do sem-teto, inclusive aqui em Osasco, né? Era o momento que o MTST estava entrando na região metropolitana de São Paulo e tinha ocupações, lutas por moradia aqui em Osasco, e eu saí, morava na época com os meus pais, saí e vim morar numa ocupação aqui na cidade, do movimento, conviver junto com as pessoas, pisando no barro, no barraco de lona, enfim, uma experiência, uma oportunidade de viver junto com o povo nas suas condições reais de vida. Me formei, depois ainda, mesmo no movimento, estou há 16 anos no Movimento Sem Teto, me formei em filosofia na USP, depois trabalhei como professor, trabalho até hoje como professor, trabalhei na escola pública, hoje dou aula em curso de especialização, tive uma formação complementar, uma especialização em psicanálise, e fiz um mestrado mais recentemente em psiquiatria, que é a área também que eu trabalho dando aula. Quando você fala que viveu, né, dentro dessas ocupações, existem as lendas, e aí a gente está aqui um pouco para falar a respeito disso. Tem aquela lenda, não, o Boulos vai lá, tira a foto, faz o vídeo e vai lá para a mansão dele, seja lá onde for. Você já deve ter ouvido isso, e assim, os seus opositores mais ferrenhos propagam isso com bastante força. Como que é isso? Você fica lá na ocupação mesmo? Senta lá com a galera, cozinha lá, vai no banheiro onde dá? Como que funciona isso? Vamos lá, né? Primeiro, fake news é um problema. Parte do debate público no Brasil tem sido envenenado por notícia falsa, por mentira. Tem gente que não tem o menor pudor de inventar mentira. E ponto final. Inventam e ficam por isso. Aliás, é preciso investigar quem é que financia essas redes criminosas de fake news. Porque isso é pago, viu? Isso não é de graça, não. Sim. Isso é pago muitas vezes com dinheiro que vem lá de fora. Agora, eu morei em ocupação, como disse aqui, morei em ocupações do MTST. Hoje moro numa casa na periferia de São Paulo, na região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Moro com a minha companheira, com as minhas 2 filhas. Sigo frequentando as ocupações do MTST, não moro hoje em ocupação, mas frequento e atuo nas ocupações como um espaço de formação, como um espaço de solidariedade. Você sabe, as pessoas também têm uma visão profundamente preconceituosa do que seja uma ocupação. Queria que você falasse a respeito disso. Olha, primeiro, a ideia de quem vai para a ocupação, quem são os sem-teto que vão para as ocupações, né? Primeira coisa que vem na cabeça de talvez muita gente que esteja nos assistindo, porque é isso que se propaga pela mídia, é esse peixe que se vende. Ah, quem vai é porque é vagabundo, não quer trabalhar para comprar uma casa. Ou quem vai é porque está querendo tomar o que é dos outros, está querendo ganhar fácil, é aproveitador. Olha, seria muito importante que quem pensa desse jeito se dispusesse a gastar uma tarde numa ocupação, para ver quem está lá. Quem está lá são mães de família, pais de família, jovens, que não têm como pagar aluguel, que trabalham muitas vezes, sim, mas que fazem um bico, né? Ou que estão desempregados, e que tem que todo final do mês escolher entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Essa é a realidade de muita gente no Brasil. Ninguém vai para uma ocupação passar dificuldade, ter que carregar galão de água no ombro.
Ninguém faz isso porque quer. As pessoas fazem isso por falta de opção. Até porque muita gente no Brasil trabalha a vida inteira. Conheci no movimento, tive a oportunidade de conhecer gente de 70, 80 anos de idade que trabalhou a vida toda e que isso não deu condição de comprar uma casa, de ter uma casa sua. Sim. E o poder público que deveria assegurar isso, porque moradia é um direito, isso está na Constituição brasileira. O poder público deveria assegurar isso, não assegura para as pessoas. Agora, esse pensamento desse preconceito a respeito de quem participa de ocupação, que era um pensamento de direita e era um pensamento da elite, das pessoas mais ricas, ele se disseminou. Hoje você ouve esse mesmo discurso da boca, às vezes, daquela pessoa que também não tem onde morar e que também passa por essa dificuldade, mas ela fala, mas se eu consigo pagar o aluguel, ele também tinha que conseguir. E se sente num contraponto de quem faz a ocupação. Olha, quem é que não conhece alguém que ficou desempregado e não conseguiu mais pagar aluguel? Essa é uma realidade de muita gente. Sim, sim. Certo? No Brasil todo, ainda mais com 13 milhões de desempregados, com o Brasil afundado numa recessão profunda, com uma política desastrosa como essa do Temer, que só retira direitos, só afunda mais o Brasil no fundo do poço. Então, a realidade é uma realidade cruel, é uma realidade bruta. Uma coisa é falar de trás da câmara, outra coisa é vivenciar no dia todo. Né? Então, é verdade o que você diz de que muita gente que até vivencia esse problema, que não é da elite econômica, que não é da elite política, acabou recebendo essa ideia. Recebeu essa ideia porque isso é difundido todos os dias nos meios de comunicação. Porque, lamentavelmente, a grande mídia brasileira tem um pensamento único, né? Bate sempre na mesma tecla. É difícil você ouvir um pensamento diverso, o contraponto, que nós estamos fazendo aqui. Sim, sim. Nós estamos aqui dialogando talvez até com o pensamento que as pessoas tenham, com preconceitos que as pessoas tenham, com ideias que as pessoas receberam e têm. Isso deveria se fazer abertamente na grande mídia no Brasil. Você imagina um diálogo como o meu e o seu aqui, passando ao vivo, em horário nobre, em qualquer grande canal de televisão no Brasil? Graças a Deus, não imagine, vocês continuem acompanhando a Connect TV para poder ter essa oportunidade, viu? Globo, SBT, Record, continuem não fazendo, que a gente vai continuar fazendo aqui. Boulos, uma segunda questão é a respeito que você fala muito assim, da elite que comanda o Brasil. Assim como tem uma distorção sobre uma espécie de preconceito sobre quem ocupa, sobre quem participa de movimento social, também esse discurso dos movimentos sociais não criou uma distorção que coloca qualquer empresário, o cara tem um CNPJ, ou ele tem um carro importado, ou ele mora num condomínio, ele virou elite exploradora do país. E aí você fez o seu ponto, eu vou fazer o meu contraponto. Eu sou um coitado do empresário explorado pelo governo, tanto quanto a pessoa que participa da invasão, que paga os impostos e muitas vezes esses impostos eles impedem que a gente consiga crescer, que a gente consiga dar um conforto maior para a nossa família, que a gente consiga dar aumento para os nossos funcionários e assim por diante. E a gente fala isso abertamente. Essa visão distorcida também não vale para o empresário, porque eu sou tratado muitas vezes pelos movimentos sociais, eu como pequeno empresário que sou, eu sou tratado como se eu fosse um sobrenome Odebrecht lá, e eu não estava na lista. Ainda procurei umas 3 vezes para ver se eu tinha algum para pegar em algum lugar, nunca tive nessas listas aí. Deixa eu falar para você. Primeiro, concordo que nós temos que separar o joio do trigo. Nenhuma visão reducionista é boa. Né? Não é pão, pão, queijo, queijo. Nós não podemos fazer isso. Né? Essa é uma visão que foge da verdade, foge da realidade. Quanto mais a gente reduz e faz uma visão simplista, mais distante nós estamos da realidade. Então, é evidente que existem milhares de pequenos, micros, médios empresários no país, que, aliás, é quem gera a maior parte dos empregos no Brasil, não são as grandes empresas, são as médias e pequenas empresas. E que são pessoas e iniciativas que precisam de apoio, inclusive do poder público, de crédito, precisam de apoio para que isso possa progredir no seu negócio, na sua área, empregar mais gente. Né? Agora, o fato da gente reconhecer isso não pode fazer com que a gente deixe de observar
o nível de desigualdade social e de privilégios que tem no país. E isso está expresso em uma minoria. E aí não é você, não é o micro, médio empresário. Né? Aí são super, hiper ricos, 1%, 0,1% da sociedade brasileira, bilionários, né? É quando deu bilhão, né? Já está num outro patamar, que são aqueles que efetivamente reproduzem uma lógica de desigualdade social, que estão acostumados a não pagar imposto, a sonegar, a não pagar a sua conta, a sua parte no crescimento nacional. A lógica deles é, na hora do prejuízo, socializa, na hora do lucro, privatiza. Não pode ser assim. Isso é péssimo para o país. E aí, quero dar exemplos e dados nesse sentido. O seu Joesley Batista. Seu Joesley Batista, que agora que virou vilão na mídia, mas era herói até outro dia, viu? Todo mundo que está falando mal dele adorava ele. Achava ele lindo e maravilhoso, um herói nacional. Seu Joesley Batista recebeu em 2016 de lucros e dividendos da JBS 103 milhões de reais, se eu não me engano, pouco mais de 100 milhões. Sabe quanto ele pagou de imposto? 340 mil. 0,3%. Enquanto que a faixa mais baixa do imposto de renda paga 7,5%. 25 vezes mais que o Joesley. Certo? Verdade. No Brasil, quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Quem sustenta o Estado brasileiro é pobre, trabalhador, classe média. Né? Os super ricos, pequeno empresário que eu coloco nesse campo de renda na classe média, enquanto renda, né? Que tem a sua iniciativa. Né? Agora, os super ricos, né, não pagam nada. O Estado brasileiro é um Robin Hood ao contrário, tira dos de baixo para dar para os de cima. Então, essa lógica precisa ser enfrentada. O nosso programa, a nossa proposta para o país, a nossa pré-candidatura à presidência da República tem o objetivo de enfrentar essa lógica. Acompanhando a entrevista coletiva, eu vi você falando muito a respeito de uma necessidade de um rompimento em relação a essa lógica dos bancos no Brasil. Eu acompanho há anos esses discursos da esquerda, da direita, que tem que se repensar e tal, e efetivamente, quando a esquerda chegou no poder, através do Lula, que era uma grande esperança, não houve esse rompimento. Possível, é factível que um presidente da República aqui no Brasil eleito consiga de verdade romper com essa lógica. Eu já falei aqui, é mais fácil você pedir dinheiro para um agiota, sai mais barato, de verdade isso, do que para um banco. Dá para romper? Um banco é o agiota institucionalizado no Brasil, é isso mesmo. Dos piores. Né? Mas dá para romper? Não quebra, não tem aquela história, mas não dá para ir contra o mercado. Como é que faz isso? Você eleito, você imagina um rompimento total a ponto de resolver um assunto como esse? Olha, o que nós precisamos é regular o sistema financeiro no Brasil. Hoje é uma farra, hoje é uma Disneylândia. Banco faz o que quer, isso aqui é uma república dos bancos, né? E na política ninguém se mete, ninguém ousa. Por quê? Porque banco financia campanha eleitoral, porque banco tem poder de influenciar o Congresso, de influenciar, enfim, a gente sabe. O banco muitas vezes tem a política no bolso. Então, nós precisamos enfrentar essa lógica. Não dá para meia dúzia de banqueiro comandar um país como o Brasil. Porque se é para ser assim, senta ali o dono do Itaú, do Bradesco, pode ser aqui na Cidade de Deus, inclusive. Senta com o dono do Santander, não sei o quê, senta numa mesa e decide quem vai governar o Brasil. Cancela a eleição. Se não é para o povo definir, é para o banco continuar decidindo como é que se vai governar o Brasil, faz logo de maneira escrachada. Né? Não dá para ser desse jeito. Né? Vou te dar um exemplo, que é um exemplo emblemático, do Banco Santander. Banco Santander da Espanha, e o seu maior ganho, o seu maior lucro não está na Espanha, está aqui no Brasil. Talvez porque os juros que o Banco Santander cobra na Espanha, né, sim, é incomparável com os juros que ele cobra aqui no Brasil. O mesmo banco, para as mesmas linhas de crédito. Tem uma linha de crédito especial, do cheque especial, em que o Santander, por um prazo determinado, cobra taxa zero na Espanha. No Brasil, a mesma linha do cheque especial, pelo mesmo prazo, cobra 140%. É um escândalo. Né? Então,
Nós precisamos regular isso. E aí, eles vão embora para onde? Nem paraíso fiscal tem regra tão fácil como a do Brasil. Para onde é que eles vão embora? Isso aqui não pode ser Bahamas, isso aqui não pode ser paraíso fiscal. Nós estamos na 7ª economia do mundo. O mercado já mandou demais. O mercado já falou demais. Está na hora de ouvir o povo brasileiro, de ouvir as necessidades do nosso povo. Então, um governo que seja para as maiorias do nosso país tem que ter a coragem de enfrentar o mercado, de enfrentar os bancos para garantir os interesses da sociedade. Fazendo uma abordagem agora do lado da população. O povo brasileiro, ele é culturalmente, eu acredito nisso e temos conversado bastante disso aqui em diversos programas, ele está acostumado a votar e trocar o voto. Seja por um pequeno favor, seja por uma promessa de emprego, seja por uma promessa de moradia, seja por uma promessa de um Bolsa Família, não importa o tipo de troca, ele o voto de muita gente no Brasil, ele não é ideológico, ele não é nem da análise do candidato. Eu não estou falando nem dos cargos majoritários, também vale isso para o proporcional, vereador e tal. E essa lógica, como é que faz para quebrar? Você realmente acredita que na próxima eleição, independente de quem ganhe para presidente, governador, mas que a Câmara vai ser reciclada com uma lógica de cultura de voto consciente, ou ainda esses grandes figurões da política vão se reeleger e o futuro não me parece muito promissor? Olha, primeiro nós temos que partir do fato que nós temos o Congresso Nacional mais desmoralizado da história recente no nosso país. As pessoas estão totalmente descrentes desse jeito de fazer política, dessa forma de fazer política, e as pessoas têm toda a razão de estar descrentes. Toda a razão porque este sistema político não nos representa. Esse sistema político representa os interesses desse 1%, dos bancos que a gente estava falando agora, e companhia. Né? O fato desse Congresso estar desmoralizado, evidentemente, abre espaço para renovação. Né? O que nós defendemos e é o que nós estamos apresentando nesse processo eleitoral é que essa renovação não seja só de cara e de nome, seja uma renovação de projeto e de práticas. Não basta tirar o João e botar o José, né, se a prática não for diferente, se o projeto não for diferente, se quem financia, inclusive, não for diferente. Porque quem paga a banda escolhe a música. Se começa sendo financiado por grande empresa, por grande banco, vai defender o interesse dessa turma quando chegar lá. Por bem ou por mal, né? É assim que funciona. É assim que tem sido no Estado brasileiro. Então, a lógica que você questionou, que é a lógica do clientelismo, sim, que é a troca de voto por algum benefício, eu não acho que essa lógica é um problema das pessoas, não é um problema cultural, é um problema do sistema político. Foi o sistema político que viciou as pessoas nisso. Né? E quando as pessoas estão desesperançosas, elas olham para o lado e falam, pô, não tem. Elas acabam indo para uma lógica como essa. O nosso desafio é apresentar uma alternativa. Uma alternativa que tenha a coragem e a firmeza de dizer, nós vamos governar de outro jeito. Não vai ser com máfia de grande empresa, não vai ser com toma lá da cá e com balcão de negócio, nós vamos governar com o povo brasileiro. Não é com a maioria no Congresso apenas, é com a maioria da sociedade, organizada e mobilizada. É governar com plebiscitos, com referendos, com formas de democracia direta, como já acontece em vários países do mundo, né, em que as pessoas possam decidir sobre as questões fundamentais. Se não fica igual aquele programa do Big Brother na televisão, que as pessoas ligam lá e votam para decidir quem fica e quem sai da casa, mas não decide o que acontece dentro da casa. A democracia brasileira é igual. Decide quem entra e quem sai, mas não decide o que se faz na política durante esses 4 anos. Sim. Nós precisamos definir o que acontece dentro da casa. Esse é o objetivo e é isso que nós estamos apresentando como projeto para o país. Não apenas a nossa campanha presidencial, num conjunto de campanhas, nós temos como pré-candidata ao governo de São Paulo a Lisete Arelaro, professora Lisete, a única mulher pré-candidata ao governo, para acabar com essa hegemonia tucana que não tem feito bem ao Estado de São Paulo. Nós estamos com uma série de pré-candidaturas ao Legislativo, inclusive com uma iniciativa nova, uma delas aqui na região, com o Silvio Cabral, com um mandato coletivo. Tem um mandato coletivo também de mulheres em Cotia, ou seja, todas pelo PSOL, né, que são várias pessoas que se juntam, sai daquela lógica personalista de que tem alguém que é o salvador da pátria que vai resolver os seus problemas, e se juntar todos para discutir os problemas e apresentar
uma chapa nova. Para nós esse é o caminho. A gente fala muito a respeito de que o Brasil precisa ser pacificado, né? O próximo ciclo, ele tem que ter alguém que consiga falar com a direita, com a esquerda, com o empresário, com o povo, para que não fique de novo um período onde a oposição fica o tempo todo tentando derrubar a situação. Você acha que com um perfil mais voltado para a esquerda como o seu e considerado radical, mais veemente, você conseguiria pacificar o país? Olha, eu acho que as pessoas querem paz, mas não querem a paz dos cemitérios. Paz dos cemitérios é jogar problema para baixo do tapete, ficar sorrindo, fazendo lenga-lenga na política e dizendo que está tudo bem. Isso não é paz. Paz é o povo com emprego, paz é enfrentar a desigualdade social, paz é acabar com essa farra do paz. Essa história de que todo mundo conversando, os problemas estão resolvidos, me desculpe, esse não é o plano do Brasil, né? O grande problema do Brasil é a desigualdade, é o abismo que existe. Um abismo econômico em que 6 pessoas, olha, esse dado é impressionante, eu não entendo como esse dado não gera revolta popular. 6 bilionários têm mais riquezas do que 100 milhões de pessoas no Brasil. Esse dado da Oxfam saiu agora, há poucos meses atrás. 6 pessoas têm mais do que 100 milhões. Isso é uma aberração. Não existe paz numa circunstância como essa. Paz é enfrentar isso. Paz é distribuir renda. Né? Paz é fazer com que o Estado faça investimento público para as maiorias. Isso é o que nós defendemos, a paz para as maiorias. Né? Paz é não ter um Estado numa lógica de segurança pública que extermina jovem negro na periferia. Uma polícia que acaba reproduzindo a lógica de violência muito mais do que gerar segurança pública para a sociedade. Né? Então, o que nós propomos para a sociedade brasileira é enfrentar as grandes questões. E o Brasil não vai se unificar, não vai fechar a ferida que está aberta enquanto essas grandes questões não forem resolvidas. Boulos, eu quero agradecer pela tua participação aqui, desde do meio-dia, tudo que aconteceu. Fizemos aqui a entrevista coletiva, essa participação exclusiva aqui na Connect TV. A nossa emissora é democrática, o canal é aberto para que a gente discuta, para que a gente divirja, mas para que a gente tente levar a informação da maneira mais correta, a informação democrática para o nosso público. Muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, a recepção. Troca de ideias sempre é bom. Debate democrático sempre é bom. Em tempos de tanta intolerância, de ódio, de preconceito, né, de mentiras, de fake news, a oportunidade da gente poder debater e debater com quem está nos assistindo, que nos ouçam também, é sempre muito importante. Eu agradeço a você, a Connect TV, por ter aberto esse espaço e estaremos aqui também, sempre que tiver oportunidade, para dialogar sobre um projeto de futuro para o nosso país. Muito obrigado mais uma vez. A gente faz nosso intervalo, voltamos na sequência com o estúdio aberto para vocês.